Boa tarde, pessoal. Aqui é Deise do Pão Diário e hoje nós vamos fazer uma live com o pastor Samuel Mitch, autor do nosso livro Bom Perfume de Cristo. E você é o nosso convidado especial. Olha só, estamos vendo algumas pessoas que já estão entrando aí. Eu gostaria de te dizer, se você tiver alguma pergunta, à medida que o bate-papo estiver acontecendo, se você tiver alguma pergunta, pode encaminhar para a gente que a gente vai tentar responder aqui dentro do tempo que a gente tem. A gente espera que vocês gostem bastante dessa conversa. Pastor Samuel Mitch é alguém muito querido no meu coração. É uma pessoa que Deus já usou muitas vezes, não só ele, mas a esposa também. Talvez a gente tenha a oportunidade de falar a respeito disso, para abençoar a minha vida com palavras do. Então, gente, deixa eu só apresentar para quem não conhece o pastor Samuel Mitch, né? O pastor Samuel Mitch é um descendente de estoniano, nascido em Pouso Alegre, mineiro, né, pastor? E no Natal de 1932. Olha só. Pastor Samuel foi casado com a irmã Marlene Serrão Mitch por 50 anos, até que o Senhor a tomou para si, né? Até que Deus a levou. E ele foi consagrado ao ministério pastoral em 1959 e exerceu seu chamado principalmente no contexto missionário. Pastor, a imagem ainda não está legal. Eu mal e mal vejo o topo da sua cabeça. Se tiver como. Agora sim, agora. Aí. Não. Isso. Melhorou? Tá bom, tá bom. Eu esqueci alguma coisa, esqueci de falar alguma coisa a respeito do senhor, pastor? Então, Muita coisa, muita coisa. ah, Mas com 86 anos, muita coisa. nós vamos conversar. Nós vamos, Quer falar alguma vamos coisa? conversar. Pode falar, pastor, pode falar. Mas é o seguinte, sabe que é um prazer muito grande estar com você e com o grande grupo que está vendo. E nós vamos, então, trocar algumas ideias a respeito do livro, famoso livro. Eu sei que alguns já adquiriram o livro. Aparece o livro? Sim, Amém, está aí. Tá bem. Olha, eu quero dar os parabéns ao Pão Diário por essa maravilhosa capa. Que coisa extraordinária vocês conseguiram fazer. E o bonito, sabe o que é? É que quando a gente passa o dedo aqui nessa parte aí do perfume, está em relevo. Em exatamente. relevo. Mas, pastor, Exato. sabe o Então, que é a capa? Sabe o que é a capa? A capa é a roupinha que a gente pôs no bebê que o senhor criou, porque a alma está aqui dentro nas suas palavras, né? não, E o mas que tá a bem, gente. nós vamos conversar. Vamos, Nós vamos. vamos conversar sobre essa alma. Então, Bom, vamos. eu vou explicar. Eu vou explicar como é que foi que esse livro surgiu. Tá, ok, eu Foi ia perguntar isso mesmo. naquele dia que nós eu estive lá, e nós dois estávamos conversando. E o nosso irmão Edilson Freitas, diretor nacional do Pão Diário, ele veio e perguntou, pastor Mitch, aceitaria o convite para preparar um livro com vistas às pessoas da terceira idade? E eu achei aquilo muito interessante, porque eu não estava pensando nesse assunto. Mas quando ele falou isto, eu resolvi orar, e durante uma semana eu orei. E Deus foi dando ideias, 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 e finalmente eu concluí que era realmente a vontade de Deus que eu aceitasse esse desafio. E dias depois eu perguntei, oi, Gilson, como é que foi esse assunto de me ter convidado? Ele disse, não, não, foi uma coisa assim instantânea. Quando eu o vi, me veio a ideia e eu convidei. Então, agora você vai perguntar, mas qual seria a base desse convite? Você conhece a minha história, né? Eu Quando conheço, eu. mas o pessoal aí não conhece. Pode contar, pastor. Então, eu vou dizer qual é essa história. É que eu pedi a Deus a bênção de chegar
aos 70 anos. Cheguei. Depois eu pedi a bênção de chegar a 75. Cheguei. Depois pedi a bênção para chegar aos 80. E quando eu cheguei aos 80, eu disse a Deus, me dá mais uns 5 aninhos aí, tá bem? E ele deu. E agora estou na metade, praticamente, da caminhada para os 90 anos. Eu acredito que foi talvez por essa razão que Moisés fez o convite para que eu preparasse esse material. E aí, daí você vai começar a fazer aquelas perguntas que você colocou para mim e vamos dialogar então, né? Pastor, então, essa sua história de pedir extensão de prazo para Deus, né? Deus, quero mais 5 anos, quero mais 5 anos, o senhor já não faz ideia do quanto isso já me tocou. Mas aqui no livro, logo no seu Para Começar, o senhor conta uma historinha, eu vou ler, tá? Porque o pessoal que está nos assistindo não conhece. Então, presta bem atenção, pessoal. Para ser um idoso feliz, o pastor Samuel está dando, na realidade, para ser uma pessoa feliz, né? O pastor Samuel está dando uma dica aqui. Ele diz assim: entendo que o ponto de partida é a decisão de sermos idosos, felizes, alegres e confiantes em Deus. Foi o que me aconteceu em Portugal. Fui a uma reunião de pastores na cidade do Porto, mas cheguei cedo. Dei uma volta pela pracinha ali perto e vi as árvores sem uma única folha. Era inverno. Vi os troncos carcomidos pelos fungos. Uma coisa feia. Assim é a velhice. Semanas mais tarde, já na primavera, vi aquelas mesmas árvores cheias de flores. Os troncos eram os mesmos, mas havia vida e alegria no ar. Ali mesmo, aos meus 57 anos, decidi que eu seria um idoso feliz. Então, pastor, quer dizer que realmente é uma questão de decisão. E como é que quando a gente decide, porque a gente vê, né, quem convive com o Senhor, e eu tenho essa alegria de poder conviver com o Senhor, sabe? Que o Senhor é feliz. Então, como é que a gente decide e mantém a decisão de ser feliz? Como é que a gente sustenta a decisão? Mas veja só, na verdade, houve uma primeira decisão que aparece no livro, quando eu encontrei um senhor chamado Miguel. E ele era um idoso mais alegre, e ele estava tocando bandolim, porque eu gosto do bandolim desde o tempo dos meus pais, e eu comecei a tirar algumas notas. Ele gostou muito. E lá pelas tantas, depois de uma longa conversa, perguntei, mas o senhor Miguel, o senhor não falou nenhuma dor, nenhuma tristeza. Como é que o senhor explica uma coisa dessa? Ele disse, pastor, como é que nós vamos falar de tristeza se nós temos tanta coisa bonita, tanta coisa interessante? E veja só, naqueles 54 anos em que eu estava, eu disse, ó Deus, eu quero ser alguém como esse Miguel, chegar a uma idade avançada e ser feliz, ser uma pessoa alegre. E a Ângela, minha filha, acha que eu entrei na fila 2 vezes para pedir a Deus a bênção, mas Deus tem dado esse suporte muito grande, renovado essa alegria. É a alegria do Senhor que é a nossa força. É o fruto do Espírito Santo que mantém essa alegria no coração. Quando nós estamos identificados com o Espírito Santo presente, e nós pedimos todos os dias que ele nos encha da sua graça, que nos encha da realidade espiritual, ele mantém essa alegria. Porque Jesus disse, estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. É isso aí. Muito simples. Simples assim. Simples assim, né, pastor? Simples assim. O senhor contou aqui para a gente a história de como nasceu o convite para o senhor escrever o livro. O Edilson falou que seria um livro devocional, mas não deu tema, não deu nada para o senhor. Como é que foi o decidir fazer, né? Deixa eu explicar para o pessoal que não sabe por que o Bom Perfume de Cristo. Isso é
uma citação, né, do apóstolo Paulo, que fala que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Como é que foi para o senhor, então, pastor? Como que veio essa ideia? Eu quero escrever sobre as pessoas que me influenciaram e como é que foi reviver todas essas memórias à medida que o senhor escrevia o livro. Mas veja só o que aconteceu. Eu disse a Deus, ó Deus, coloca as tuas ideias aqui na minha mente. Eu quero ser apenas a palavra bonita, um amanuense, apenas alguém que esteja redigindo. E foi isso que aconteceu. E como você sabe, eu não posso usar computador, eu uso uma esferográfica e todo o material ia sendo redigido à mão. E eu analisei as várias fases da vida e procurando encontrar alguém que, de alguma forma, me falou, me impressionou e foi o perfume de Cristo na minha vida. Então, por isso, eu fui indo, e até o presente momento, as pessoas continuaram falando. E eu gostei muito que vocês colocaram na parte aqui, abaixo, aqui dentro, abaixo de um bom perfume de Cristo, exalando vida ao longo da jornada. Que bonita frase foi esta? Foi sua frase? Essa aí? Essa é uma frase, trabalha em equipe, pastor. O senhor escreve sozinho, a gente, para uma frase, precisa de uma equipe inteira. Mas eu achei tão bonito, exalando vida ao longo da jornada. Eu gostaria que todos que lessem esse livro pensassem que eles são participantes. Então, eu estava pensando na minha reflexão o seguinte, veja só, aqui aparece o meu nome em cima e a gente passa a mão aqui, a gente sente um relevo, né? Isso. Então, eu pedi que cada um que vai ler esse livro pense, o meu nome está ali, não o meu, mas o seu. O meu nome está. E aqui estão essas gotas também em relevo. Que coisa fantástica isso aqui, assim, essas gotas descendo. Me diga uma coisa, isso aqui embaixo é um frasco de perfume, é? Não, Ou é aquela gota que cai? é uma gota que cai. Cada gota que cai. É. Olha só, então, cada um que esteja exalando esse perfume de Cristo é uma coisa maravilhosa, viu? Então, esse é o desejo que eu tenho, que cada um coloque o seu nome aqui em cima, dizendo, eu quero que Cristo se manifeste através de mim junto às pessoas. Aí você vai perguntar, mas como é que apareceram essas 52 pessoas? Ele foi colocando. E à medida que ele foi colocando, eu ia escrevendo, e eu ia lendo, Ângela, por favor, escute. E ela dizia, pai, joia. E fomos avançando. Então, esse trabalho aqui foi em equipe, eu com ela, e depois ela entrou na digitação, fez, e nós então fizemos a revisão de todo o material, e depois seguiu para a RBC. Foi assim. Eu vou contar um pouquinho da história aqui, como é que foi, né? O senhor... Gente, vocês estão vendo que do começo ao fim o pastor está dizendo, eu orei, Deus me dirigiu e eu orei, né? E eu lembro quando o senhor trouxe os primeiros manuscritos, literalmente, porque como o pastor falou, ele não usa o computador, então ele escreve à mão, né? Todo o livro e depois a filha digita. Quando o senhor trouxe, então, as primeiras meditações aqui para mim, eu trouxe para cima para ler. Gente do céu, pastor, o senhor não faz ideia do quanto eu chorei naquele dia. Sabe quando Deus te pega no contrapé, você está precisando ouvir tudo aquilo que você leu? Então, a minha colega de trabalho do lado olhou assim para mim, você está bem? Eu falei, estou melhor do que nunca. Deus está falando muito comigo aqui, né? Uma das coisas que o Senhor fala muitas vezes nas suas pregações e até mesmo no livro, é que Deus não vê a idade da pessoa quando ele quer glorificar o nome dele, né? Por isso a gente vê uma criança como Samuel, um adolescente como Davi, um idoso como Abraão, Moisés, Caleb sendo usados, né? O que o Senhor
poderia dizer para qualquer dessas pessoas que está nos ouvindo aqui agora e se sente inseguro com relação a Deus pode ou não me usar? Né? Porque a criança ou adolescente, a gente diz falta experiência, e o idoso, os outros dizem falta o vigor. Mas Deus não vê nada disso, né? Que conselho que o senhor dá para as pessoas, então, que têm essa insegurança? Será que Deus pode me usar? Não, é simplesmente entender que Deus vai usar. É dizer, eu estou disponível para Deus. Ó Deus, usa aquilo que eu tenho para eu fazer aquilo que seja do teu propósito, da tua vontade. E ele vem. E ele vem e realmente faz algo que a gente não imagina, algo extraordinário. É só dizer, eu quero. Como se disse ali, é uma questão de decisão. Eu decido colocar a minha vida nas mãos de Deus. Veja só o que aconteceu com Isaías. O Senhor disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele respondeu, eis-me aqui. Então, ele se ofereceu a Deus, eis-me aqui. Eu creio que cada um deve dizer, ó Deus, aqui estão as minhas mãos. Aqui está tudo aquilo que eu tenho. A minha mente, meu coração, minhas emoções e a minha vontade. Que o Senhor use. Pode ter a certeza de que Deus vai usar, em algum momento do dia, ele vai usar. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta no final do dia. Qual foi o ponto alto desse dia? Quando foi que eu ouvi Deus falar ao meu coração? Eu faria até uma sugestão que cada um que está ouvindo também faça no final do dia uma reflexão e dizer, ó Deus, esse dia valeu? Então, se valeu, onde foi que o Senhor me falou? E quando eu começo o dia, digo a Deus, me surpreenda. De alguma forma, ao longo desse dia, ele sempre vem, me surpreende. E lá no final eu falo a respeito dos deslumbramentos, né? De nós nos deslumbrarmos com aquilo que Deus está fazendo. É muito importante que nós estejamos prontos a ver aquilo que Deus está fazendo. É lindo, é muito lindo. Faz parte dessa decisão de ser feliz, né, pastor? É realmente dar atenção às coisas que Deus está fazendo, né? É verdade, é verdade. É bom. Pastor, o senhor nasceu em 1932. Então, o senhor era criancinha ainda quando o mundo enfrentou uma guerra mundial. Tudo bem, aqui no Brasil a gente não teve tantos os efeitos quanto a Europa, né? Mas nós estamos vivendo um tempo muito esquisito hoje, né? Assim, esses dias eu conversava com a minha filha e ela falou, mãe, eu acho que parece mais estranho do que uma guerra, porque na guerra a gente se abraça. Hoje a prova de amor é não abraçar, né? Falei, realmente, né? Isso é uma coisa interessante. Como é que está sendo para o senhor, como idoso, então uma pessoa considerada do grupo de risco, ficar trancado dentro de um apartamento? O senhor que é sempre uma pessoa tão ativa, né? E que conselhos o senhor daria aos idosos que estão assistindo e pessoas de grupo que estão assistindo a nossa live agora e estão vivendo esse mesmo momento que o senhor? Eu queria dizer que eu faço parte de um grupo de alto risco. Para completar, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, tenho arritmia e tudo mais. Eu disse para a Ângela, se bater aqui o vírus, é tiro e queda. Então, ela pediu a mim que eu não saísse. Pai, não saia. E quando ela tomou essa decisão de me pedir que não saísse, eu resolvi não sair. Agora, Deus me deu uma bênção em 2010, em janeiro de 2010, quando eu estabeleci várias normas para eu seguir ao longo da semana. E uma das normas que eu coloquei foi a seguinte, aceitar proativamente as limitações e os imprevistos da vida. Eu jamais poderia imaginar
que 7 meses depois, menos de 7 meses, Deus iria levar a minha querida Marlene. E eu entendi que Deus já tinha me preparado para esse momento, e eu aceitar proativamente. Então, Deus me ajudou a vencer aquela dor imensa, imensa. E eu pude falar na Igreja Batista Bacaxiri a respeito das minhas perdas. E eu falei durante 36 minutos sobre as 3 perdas. O meu neto, meu filho Marcos, lá no Maranhão, no campo missionário, a nora Sandra, portuguesa, que veio passar umas semanas aqui, contraiu meningite e faleceu, e Marlene faleceu. Eu não podia imaginar que o Bacaxiri, a Igreja Bacaxiri, colocasse na internet 36 minutos. E tem agora já 8.000 visualizações. Então, todos os dias há alguém que chega para receber uma palavra de consolação. E essas pessoas são consoladas. Então, o que aconteceu? Quando veio esse Covid, veio muito mais rápido do que eu pensava. E veio com uma velocidade e uma ferocidade muito grande. Agora, eu estabeleci um programa do dia. Eu acordo, você não vai acreditar, mas eu faço a minha cama de forma perfeita ao acordar. Aliso, assim, saio e faço o meu chá. Tomo meu chá com apenas uma fruta. E então a Ângela fica dormindo. Depois, quando ela chega lá por volta de 9h30, o café já está pronto. E ela toma o café, nós temos o nosso momento emocional, conversamos, e depois disso, então, eu tenho meu café. Eu tomo meu café com algo mais, né? E aí vem depois o tempo da caminhada. Eu caminho, nesse apartamento nosso apartamento tem 89 metros quadrados, e então eu calculo quantos metros são aqui, então eu vou caminhando. Ontem, por exemplo, eu caminhei 40 minutos, no contato do relógio, 40 minutos. E então, Deus me disse assim, filho, cuide do seu corpo, eu vou cuidar de você. Eu sou muito fiel nessa parte. E eu trouxe também de Portugal aquelas cintas elásticas para fazer os movimentos, e eu faço também durante o dia esses movimentos, muito bem. Eu sei dizer que o dia todo vai assim, e Deus vai falando. Então, há um tempo de devocional que eu tenho, o tempo de oração. Eu gosto muito de escutar audiobooks, e eu estou ouvindo de Andrew Murray. Os livros que ele escreveu são muito inspirativos. Quem entende inglês poderia acessar e será muito abençoado naquilo que ele escreveu. Há um livro muito interessante que ele escreveu, Com Cristo na Escola da Oração. Nós temos esse livro, pastor. Nós temos, o Pão Diário tem, se vocês quiserem, depois pode ir lá na loja Publicações e adquirir esse livro. Sim. Olha o comercial que está sendo feito, né? Muito bem. Muito bem, é isso aí. Mas dá para atravessar o dia e ver como Deus está suprindo. Nada de ficar sentado na frente da televisão reclamando da vida, né, pastor? Olha, eu não vou girar aqui o celular para mostrar. Eu não tenho mais televisão. Olha. Eu desisti há 2, 3 anos atrás de ver televisão. Não vale a pena. O conteúdo da televisão é tanta morte, tanta dor, tanto acidente, tanta chacina, que eu decidi não ver mais. Eu escolho o que eu quero ver aqui no meu celular. Esse maravilhoso celular que Deus me deu. Também é outra, né? Nada de ficar para trás com as tecnologias, né? Tem que se manter atualizado também, né, pastor? Exato. Pastor, esse foi o conselho para os idosos e pacientes de risco que tem que ficar em casa, né? Então, nada de ficar sentado, nada de reclamar, nada de se acomodar, mas se manter ativo, porque uma hora a gente pode sair, né? Uma hora a gente pode sair. Mas que conselhos que o senhor daria para os jovens, né?
para aqueles como eu tenho uma mãe idosa, né? Tenho uma sogra idosa também, que a gente... Como é que a gente cuida, mesmo não podendo estar perto, né? Eu não posso estar perto da minha mãe, mas como que a gente cuida dos nossos idosos nesse momento que a gente está, né? Que a gente está vivendo? Mas, Deise, quando você me colocou essa pergunta, eu comecei a analisar como nós podemos enfrentar a realidade de um idoso. Eu vou dizer a você, a coisa mais dura deste mundo é você enfrentar um idoso ranzinza. E há muitos que acabam enfrentando esse idoso ranzinza, reclamando de tudo, né? Nada está bom. E são aqueles que apenas veem o passado. Ai, no passado que era bom. Naquele tempo era tudo maravilhoso. As crianças brincavam na rua. Eu pensei, como é que eu vou dar o conselho para essa gente toda? Eu disse, é pelo fruto do Espírito. Para você estar se relacionando com o idoso, você precisa ter muito amor. E não é aquele amor sentimento só, você pode não ter nenhum amor pelo seu avô, pela pessoa idosa. Mas você diz, eu vou amar em nome de Jesus essa pessoa idosa e vou fazer aquilo que for necessário por amor a Jesus. E esse mesmo Jesus vai despertar alegria no coração ao cuidar do velho. E esse mesmo Jesus vai dar paz ao coração. E ele vai dar uma coisa muito importante. Eu pensei em dar esse conselho, mas eu vou dar agora o conselho. É o mesmo conselho que eu dou para os noivos que estão para casar. Eu disse, eu quero dar 3 conselhos para vocês. Primeiro conselho, vocês devem ter muita paciência um com o outro. Agora, sabe qual é o segundo conselho? Vocês devem ter muita paciência um com o outro. E você pode adivinhar agora qual é o terceiro conselho? Paciência. Eu digo a paciência. A primeira paciência é com letra minúscula, depois a segunda paciência com P maiúsculo, e depois é tudo uma letra maiúscula, paciência. O primeiro capítulo fala de uma senhora da igreja que cuidava das crianças e dos adolescentes. Ela era um poço de paciência. Para cuidar do velho, você tem que ter ser um poço de paciência. Aí depois vem a longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. O livro fala a respeito da mansidão. O que é mansidão? A mansidão representa suavidade e força. Muitas vezes, com o idoso, você deve ser suave, mas deve ser firme também. Não é simplesmente dizer, olha, aqui estou à sua vontade, às ordens, à sua vontade. Não é assim. Você tem que ser firme. Agora não, agora vamos ser firmes. Tem que cuidar. Se tem que tomar remédio, toma o remédio. Se tem que tomar banho, toma banho. Se tem que comer, tem que comer. Firmeza. Dá certo. Dá certo. Sabe que hoje eu conversava com alguém a respeito do senhor e a pessoa falou justamente disso. Já está casada há anos, tá? Quando ele aconselhou, ele e a irmã Marlene aconselhou eu e o meu marido, ele falou, tem que ter muita paciência. E é isso, pastor. Olha, muito obrigada por ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente hoje. Foi muito preciosa essa conversa. Olha, gente, com o pastor Samuel Mitty, você pode conversar horas, nunca vai faltar assunto. Voltou? Voltou. Eu tinha travado, né? A minha internet aqui é uma provação, precisa de paciência. Tá bem, diga lá, então. Não, eu só estava falando, né, que conversar com o senhor é uma delícia, porque nunca falta assunto, né? O senhor é um excelente, além de ministro da palavra, porque o senhor realmente ministra, é um excelente contador de histórias por todas as coisas que o senhor já viveu. Logo que a gente começou a live, alguém colocou ali, bem que vocês poderiam sortear um livro na live, né? Nós não vamos sortear, mas nós vamos dar um presente. Vamos sortear? Olha, a produção acabou de dizer que nós vamos sortear. O que tem que fazer para sortear, então? Já estou pegando os comentários quem está assistindo. No final é só sortear o número. Olha lá, ó. Então, não sei se vocês ouviram. Quem está assistindo comentou, já entrou na possibilidade do sorteio aí, tá?
Outra coisa também, mas aí vai abençoar todo mundo, nós vamos dar 30% de desconto na compra do livro até o dia 20 de maio. Então, até o dia 20 de maio, você tem 30% de desconto no livro Bom Perfume de Cristo. É só você ir lá na nossa loja, Publicações Pão Diário, e antes de encerrar a tua conta, colocar o cupom Live Bom Perfume. A gente vai escrever ali agora para vocês nos comentários, tá? Então, repetindo, antes de encerrar a conta, colocar lá o cupom Live Bom Perfume, que vocês vão ter 30% de desconto na compra do livro O Bom Perfume, certo? O sorteio a gente vai falar, vai dar o resultado quando? Agora, só o pastor me falar um número de 1 a 36. Pastor, fala um número de 1 a 36 que o senhor está sorteando um livro agora. O dia do meu nascimento, dia 25 de dezembro de 1932. Dia 25. 25. Quem? 25. Ponto C. Rejane.c ganhou o seu livro. É só. Olha aí, ó, ela acabou de entrar. Que ótimo. Rejane, então, você pode. Nós enviamos. Como que nós vamos fazer? Depois, então, entra em contato com a gente pela mensagem, tá, Rejane? Dá o seu endereço lá direitinho, que o livro vai chegar até você. Olha que bênção, né? Nem esperava. Pastor, mais uma vez. Tem mais alguns minutos? Tem, pode, claro. Muito bem. Você fez uma pergunta, eu quero dar a resposta a essa pergunta. Quem foi que influenciou a minha vida? Desses personagens que estão aí no livro. Eu analisei bem os meus pensamentos e sentimentos e eu cheguei à conclusão de que essa pessoa que mais falou a mim, ao longo de toda a minha vida, foi Billy Graham. Billy Graham. Eu estava no seminário quando eu soube que surgiu um jovem pastor lá na Califórnia, chamado Billy Graham. Foi um sucesso assim estrondoso. E eu comecei a acompanhar o ministério dele. E os especialistas diziam, é uma bolha, o ministério dele vai acabar, 10 anos ele vai ter de ministério. Você sabe que ele passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e quando houve vamos dizer, o atentado nas Torres Gêmeas, depois houve o culto memorial, ele falou, já bastante alquebrado, ele falou e uma mensagem profunda que chegou ao coração. Então, agora você pergunta, mas por que eu admirava tanto? Primeiro, porque ele era muito objetivo na sua palavra. Ele era pão, pão, queijo, queijo, começo, meio, fim. Não, desculpe a palavra que eu vou dizer, mas há muitos pregadores que têm começo só e não tem fim. E sente o prazer de falar e vão embora, né? E ele que tinha que dizer, ele tinha. Outra coisa, ele fundamentava a sua palavra, suas mensagens na palavra de Deus em Cristo. Eu vi um documentário uma vez que ele ficou em grande dificuldade de aceitar partes da Bíblia. Ele disse assim, ó Deus, eu vou aceitar a Bíblia como a tua palavra e vou acreditar que essa palavra é tua palavra. Então, ele começou a pregar a palavra de forma ungida, tremenda. A outra razão que me falou ao coração foi o fato de ele não ter amor ao dinheiro. O livro fala. Um homem que não tinha amor ao dinheiro. Todo o dinheiro entrava na equipe dele, ele não colocava a mão naquele dinheiro, ele tinha o seu salário e ficava dentro daqueles limites do seu salário. E a outra coisa que muito me impressionou foi o fato de ele ser um homem de oração e ter conseguido arregimentar as pessoas para o apoiarem no seu ministério de oração. Quando ele realizou uma campanha, uma cruzada de evangelização no Maracanã, no ano de 1974, eu estava presente quando ele disse o seguinte,
pessoas de todo mundo estão orando por esta cruzada. Ele sabia despertar as pessoas à oração. Então, eu entendo que quando a gente conta com o apoio em oração, a gente pode ter a certeza de que Deus está abençoando. Quando a pessoa diz assim, Senhor, tira das minhas mãos aquele apego ao dinheiro, que o dinheiro passe pelas minhas mãos, mas não chegue ao coração. Foi Billy Graham, esse homem. Marcou profundamente a minha vida. E ele, assim, faltou bem pouquinho para completar 100 anos e o Senhor o levou, né? Levou. E você viu o caixão dele, tão simples que foi? O caixão foi simples, simples. Impressionante. Me impressionou muito aquilo. Foi lindo. Pastor, para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo também mais jovem, ouvir Billy Graham, ouvir uma pessoa como o Senhor, nos inspira. Por quê? Porque de tantos assuntos que nós tivemos aqui hoje à tarde, quantas vezes o Senhor falou, eu orei, Deus me falou. E como é importante a gente saber que Deus tem esses homens que oram e Deus fala com eles. Num contingente de tanta gente que hoje gosta muito de holofotes, tantos pregadores, amantes de holofotes e de microfone, mais do que amantes de Deus e da palavra dele, né? Então, muito obrigada por ser o pastor Samuel Mitty, que abençoou não só a minha vida, a vida de tantas pessoas, e que agora, né, através do livro, vai abençoar, sabe-se lá quantas pessoas que o Senhor nunca viu aqui e vai encontrar lá no céu, vão ser abençoadas por causa dessas palavras que o Senhor deixou escrito. Muito obrigada pela parceria com a gente. Nós, de Ministérios Pão Diário, nos sentimos imensamente honrados de ter o Senhor entre os nossos autores. Eu posso ter mais uma palavrinha? Claro, pastor. Muito bem, é o seguinte. Na apresentação, o pastor Silvardo fala a respeito de quantos rascunhos foram feitos, quanta coisa, quantos papéis, né? E que ficaram à margem, né? E não entraram, esses privilegiados entraram aqui nesse livro. Quando eu encontrei depois, num certo tempo, aí, quando o material já estava com vocês, encontrei o Edilson, ele estava tomando café, eu, se não me engano, com o Luiz, é fotógrafo, né? O Luiz. O Luiz é o nosso vice-presidente. Eu disse, irmão Luiz, sabe o que é? Eu poderia chegar até 100, porque eu cheguei a 52, mas poderia chegar até 100. Disse, pastor, pense na outra parte. Você sabe que eu já tenho a outra parte pronta. Olha aí, já tenho mais um livro para gente. Que bênção. Olha, o título já achei. Deus cuida dos pássaros, contando aquela história do João de Barro. Mas eu vou apresentar esse material. A Ângela está na digitação, e quando esse material estiver a uma certa altura, eu vou passar para vocês. Vocês vão analisar o método que eu usei nesse livro, e será idêntico. Então, eu estou começando com uma história, depois vem a parte bíblica, depois vem a aplicação, o apelo e a conclusão. Todo capítulo tem esta estrutura que eu entendi que Deus estava me dando, e o outro livro vai ser assim também. Opa. Deus, muito bom. Olha aí, gosto muito todo mundo sabendo da coisa ao mesmo tempo. Lá, já tem gente dizendo, eu já quero a parte 2. Você é uma pessoa também que nos inspira muito, porque quantas vezes nós entramos em contato e você dá o feedback a respeito do trabalho, tudo mais. Muito bom. E eu já gosto muito de você, viu? Pastor, eu amo vocês. A sua família é preciosa para mim, tá? Amém. Todos nós. Amém. Então, muito obrigada, viu, pastor? Mais uma vez, agora nós estamos aguardando a parte 2. Gente, eu ouvi alguém dizendo, né, algumas pessoas, vou comprar para minha mãe, compra, mas compra para vocês também, tá, gente? Independentemente da idade. E o pastor falou do Billy Graham, nós temos um devocional, 365 devocionais de autoria de Billy Graham. Tá? Então, 2 livros aí, com Cristo na Escola de Oração, do Andrew Murray, que o pastor falou, nós temos.
no site do Pão Diário, e nós temos esse devocional do Billy Graham. E o livro do pastor, gente, que vocês não podem deixar de ter esse livro. Não é na biblioteca, vocês têm que ler esse livro. Esse livro é sobre decisões, esse livro é sobre legado, esse livro é sobre como eu quero marcar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ser, como o pastor falou, né? O bom perfume de Cristo ainda está exalando. Eu quero ser parte disso, né, pastor? Sim. Mas, Deise, agora eu queria fazer uma outra sugestão. Você compre esse livro, né? E leia. Agora você vai pedir a Deus que mostre uma pessoa idosa que gostaria de ouvir a leitura. Pode ser que a pessoa não tenha mais os olhos para ler, mas leia um capítulo, leia outro capítulo. Que tal gostou? O que achou? Não dê o livro, mas leia. Então a pessoa vai dizer assim, que bom, puxa, que bom receber essa palavra. Me veio essa ideia outro dia, digo, mas em vez de você ter aqui simplesmente, agora se você encontrar uma pessoa que realmente gosta de ler, vale a pena investir aí, né? Agora com desconto de 30%, né? Pastor, olha só. Estão pedindo aqui, e eu tenho certeza que meu diretor não se opõe, porque, né, ele faz parte disso, que o Senhor ore por nós. Então, o senhor tiraria esse tempinho para a gente encerrar a nossa live de hoje com uma oração do pastor Samuel Mitch, porque a gente se sente, desculpa, alegre em ser abençoado. Amém. Ó Deus e Pai, Tu sabes quanta oração foi feita para que esse livro surgisse. Foi com aquela alegria vinda dos altos céus que cada capítulo era encerrado e dizendo louvado seja o Senhor. E agora eu entrego esse livro, a Deise entrega este livro, o Edilson entrega esse livro para ser fator de bênção para que pessoas que puderam chegar a uma idade mais avançada, que elas possam encontrar sentido na sua vida. Mas os jovens também podem ler esse livro e começar a sua preparação rumo à sua vida, à sua idade avançada, com a tua rica bênção. E agora, Deus, nós queremos te agradecer pela certeza que nós temos de que o Senhor está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Nós olhamos ao nosso redor e vemos tanta tristeza, tanta dor, mas que o Senhor esteja falando, porque com toda certeza o Senhor vai usar essa tristeza, essa dor, e vai transformar isto em alegria, aquela alegria que vem do céu. Obrigado a Deus. Que Tu estejas abençoando a Deise na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho, abençoa ricamente. Abençoa também o Edilson Freitas, dá a ele saúde, vigor e alegria. E eu quero pedir por todos quantos assistiram essa live, que sejam ricamente abençoadas essas pessoas. Supre cada necessidade que, porventura, alguém tenha. É em nome de Jesus que estamos orando. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada a todo mundo que estava com a gente até agora. Uma tarde abençoada e vai lá no nosso site e dá uma olhada nos nossos livros lá. O Edilson acabou de dizer amém aqui, viu, pastor? Deus abençoe. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Obrigado por esse privilégio, viu? Tchau, tchau. O privilégio é nosso. Tchau, tchau.